Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar falando ainda sobre as eleições, mas dessa vez sobre as abstenções de votos, né? A gente viu que muita gente foi à urna esse ano, mas para votar nulo, branco e, de fato, não votar em ninguém. Se coloca como exemplo, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, né, que tiveram o Rio de Janeiro, somando-se abstenções, brancos e nulos, mais de 30% dos votos. Esses votos, abstenção, brancos e nulos, eles superam os candidatos que foram votados para o segundo turno. E no caso de São Paulo também se repete. No Brasil, a média de abstenção foi de 17%. E tem aí algumas observações a serem feitas. As cidades que fizeram o recadastramento, elas apresentam abstenção menor, porque nas que não fizeram, se computam como abstenções pessoas que morreram ou até mudaram de domicílio eleitoral. Esse é um assunto que remete também a uma outra pergunta. Considerando-se que os brancos, nulos e abstenções são votos de pessoas que não querem participar do processo eleitoral, não querem votar nos candidatos apresentados. A pergunta sem o voto obrigatório é se esse número seria o mesmo. Com o voto obrigatório, a pessoa vai lá, pode anular o voto, pode votar em branco, mas pelo menos tem conhecimento e participa do processo. Há quem defenda que chegou o momento de não ter voto obrigatório no Brasil. É uma polêmica muito grande, em princípio eu sou favorável, é uma das características da democracia brasileira, são duas características fortíssimas, a de acesso dos candidatos a todos os segmentos, todos os estratos sociais, através do rádio e da televisão. E a outra é o voto obrigatório, ele torna impositivo participar do processo, inclusive com punição pecuniária de documentos e tal, para quem não for votar e não justificar. Eu acho que é uma discussão boa, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o voto é facultativo. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, também é facultativo, mas quando tem um assunto forte como esse do Brexit, como essas eleições agora nos Estados Unidos, há uma mobilização muito grande de pessoas defendendo que o voto devia ser obrigatório. Porque, às vezes, com o voto facultativo, se favorece a candidatos que têm uma estrutura maior para não apenas dizer quem vai votar, levar quem vai votar, mas de conseguir o apoio com a omissão, dizendo, não precisa votar não. A gente se lembra aqui o voto do cabresto, né? Aquele voto que a pessoa ia votar e dizia como votar. Não deixa de ser uma forma de controle o voto facultativo. É como se fosse, a gente vê o voto aberto na Câmara dos Deputados e no Senado, eles têm que expor que estão votando e em quem estão votando. O voto do eleitor é um voto secreto, mas muitos eleitores, no constrangimento de não apoiar um determinado candidato, eles podem terminar apoiando, não indo votar. É aquela história de dizer, vai votar, mas vote nulo, vote em branco, mas não vote naquele outro candidato. Se o voto for facultativo, talvez favoreça muito mais esse tipo de artimanha, esse tipo de artifício. É uma grande discussão, chegou, veio para ficar, e a gente deseja que na reforma partidária, na reforma eleitoral, se encontre uma maneira de acabar com as abstenções e não de criar condições para que ela aumente através do voto facultativo.